Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O negócio só foi ficando mais animado, né? Começou assim comigo. Boa noite. Estamos tímidas. Mentira, só que não. Que beleza, gente, né, gente? Esse auditório em tá tempos de emocionante. coronavírus. Obrigada, gente. Gente, é super chover no molhado. Agradecer a vocês e dizer que a gente não estaria aqui se não fossem vocês, definitivamente, porque assim, a gente estava conversando aqui atrás, a loucura que tem sido fazer esse podcast, essa reunião, porque começou mesmo, né, com uma coisa informal. E hoje é isso, né, gente? Tá muito lindo. A gente queria de verdade agradecer para vocês a presença de todos vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada. Olha só, a gente não vai se apresentar, porque eu acho que... Precisa, gente? Acho que não precisa. Não? Mas vamos lá, né? Precisa. Vai lá, Nath. Precisa! Eu sou a Natália, tenho 43 anos, leão, 2 gatos e uma cachorra. E aí, Cris? Eu sou a Cris Guerra, eu tenho 49 anos, eu mando em todo mundo, é mentira, elas mandam em mim. Leão, 2 gatos e um filho, Francisco. Nós, piscianas, estamos acreditando que as leoninas estão aí super, né? Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou jornalista, eu tenho 2 gatas e é isso. E sou pisciana. Dani, tá na hora de você ter 2 gatos, eu acho. Não tenho nenhum gato. Elas são as cat person e eu sou dog person. Eu sou a mulher que gosta de cães. Na turma, pelo menos. Eu sou pisciana, que nem a Fernanda, e vocês já perceberam que o destino reuniu 2 piscianas e 2 leoninas, não foi à toa, né? Fácil não é, né? Mas a gente se diverte. E eu tenho uma filha, sou pisciana com ascendente em... Isso é coisa de pisciano, falar o mapa astral Ascendente inteiro. Em Áries. Fosfosol? Como é que Ascendente... Ginkgo biloba. Ascendente em ômega 3. Ascendente em ginkgo biloba. E a lua em escorpião. E tem um marido na Alemanha que eu não sei se vai voltar agora, gente. Tá um problema sério isso. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo porque vocês não têm marido na Alemanha. É isso. Gente, a gente resolveu que não ia ter muito roteiro hoje, porque a ideia é conversar mesmo com vocês e colocar alguns temas que nos são tão caros, né? Das mulheres. Mas hoje eles são baratos, porque a entrada foi gratuita. Exatamente. Mas a gente queria começar com uma... Recentemente a gente estava conversando sobre a Isabella Rossellini. Ela, não sei se vocês sabem do caso, quem escutou o podcast, a gente falou sobre isso, que a Isabella Rossellini, hoje ela está com 67 anos, né? Quando ela fez 42 anos, a Lancôme, ela era a cara da Lancôme, a Lancôme chegou para ela e falou assim, querida, você está velha, então a gente não quer mais você. Claro que não foi assim, mas, enfim, a gente imagina que deve ter sido mais ou menos assim. E aí ela saiu, e eu lembro que, né, todo mundo muito horrorizado, porque com 42 anos, ela no auge da beleza dela,
E a Lancôme preferiu pessoas mais novas, modelos mais novas, enfim. Anos depois, eis que Isabela Rossellini está aí de volta, encabeçando este movimento de mulheres maduras que continuam belas, continuam plenas. E agora, neste mês, ela foi capa da revista Marie Claire. E tem uma matéria enorme com ela, muito bacana, mas tem uma frase que a gente queria começar com ela que diz o seguinte: não quero parecer mais jovem, quero ser eu mesma na idade que for. E é isso, né? Eu acho que a gente tem esse podcast, a gente, mais do que nunca, é mostrar que a gente realmente tem que ser o que a gente quiser, da forma que a gente quiser, sem ser rotuladas de senhoras ou senhoritas, ou você parece mais nova, você parece mais jovem, mais velha, você não pode usar cabelo branco, você não pode usar mini saia. Enfim, eu acho que é por aí, né? O que vocês acham, meninas? Acho que a gente pode usar cabelo branco com mini saia, de preferência. Essa história do cabelo branco, aliás, já rendeu um podcast, né? Tudo já rendeu podcast. Não, ainda tem muita coisa. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas essa história do cabelo grisalho é interessante, porque eu e a Cris, a gente fez as escolhas, né, por motivos bem distintos. Assim, eu fiquei grisalha, por um acaso, porque eu perdi os cabelos nasceram, e eu comecei a achar aquele negócio bonito, só 4, 5 anos. Mas eu sempre digo que eu não sou presidente do Partido das Grisalhas. Assim, o que eu acho legal nessa história, acho que tem a ver com o que a Fernanda estava dizendo, é a liberdade que eles sinalizam, né? Quer dizer, literalmente a ponta do iceberg, né? Ter cabelos grisalhos, ou louros, ou ruivos, ou não ter cabelos, ou ter cabelos curtos, que também é um assunto, né, Cris? Eu acho que isso significa liberdade de escolha, né? Eu acho que esse é o momento, assim, o momento da gente quebrar paradigmas, da gente romper padrões e da gente descobrir o que a gente quer ser, né? Eu acho que esse é um momento, assim, revolucionário na história da nossa humanidade recente, pelo menos, em que as mulheres estão rompendo, né? Estão rompendo padrões, estão arriscando posturas, estão se descobrindo. Eu acho que isso é um momento histórico, assim. Eu acho que a gente está começando a viver isso. Começando e acho que um movimento, né? Acho que a estética é só um reflexo disso, né? Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Eu acho que em alguns anos, algumas décadas, eu tenho uma filha de quase 14 anos, eu tenho certeza que a Maria vai viver um outro mundo. E eu acho que é bom que seja assim, no sentido da liberdade feminina, do não aos padrões impostos. E acho que liberdade inclui qualquer coisa, né, que você queira ser, e não uma cartilha que a gente tenha que seguir. Assim. Eu acho que eu sou uma fã da liberdade de escolha, de expressão, etc. e tal. É isso. Cuidado, você pode ser presa. Ser fã da liberdade hoje em dia não está sendo muito legal, não. Tá? Tem alguém filmando? Eu acho que, na verdade, né, gente, nós, mulheres, nossa vida é uma luta, né? De gerações em gerações, você sempre está lutando por alguma coisa, que seja lá atrás com as sufragistas para votar, que seja lá atrás para ter direito a transar antes do casamento, a beijar, a ficar, né? Então, as mulheres a usar o que elas quiserem. Então, assim, a história feminina, né? Ela está sempre tem alguma luta, né? Sempre tem alguma causa. E eu acho que a nossa causa agora, da nossa geração, é colocar a mulher madura, dizer para o mundo que, olha, nós existimos, nós estamos aqui e nós temos vitalidade, nós temos força e nós somos incríveis. Então, eu acho que a nossa luta agora, da nossa geração, é essa. A gente já conquistou muita coisa, ainda tem que conquistar mais coisas, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa interessante, que eu acho que nós, com essa idade, a gente está sendo muito agente de transformação. Eu estou com um mês da mulher muito emocionante, assim. Estou fazendo muitas palestras nesse mês da mulher, que é uma coisa que é comum na minha carreira, mas esse ano está impressionante, assim. Eu estou impressionada com o quanto o mundo realmente está atento a essa questão. Não é mais uma estratégia de marketing, é realmente uma preocupação. As empresas estão preocupadas em aumentar a participação feminina, né? E ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e tudo mais. E era interessante perceber que, né,
como exemplo, a gente está aqui e várias outras mulheres nessa faixa etária, ou até mais velhas, ou bem mais velhas, que estão transformando o mundo. Ou seja, elas não só não estão pensando em pendurar a chuteira, né? Como também estão fazendo e acontecendo, né? Isso é muito legal. Você sabe disso, né, Nath? Queria até puxar um dos temas. A gente pediu que vocês dissessem, né, o que vocês queriam que a gente conversasse sobre. E um dos temas é sobre permanecer no mercado de trabalho, né, madura. E eu tenho visto muita coisa legal. Participei em São Paulo há uns 2 meses de uma monitoria para influenciadoras 50 mais, né? Então, existe um movimento dessas mulheres nas redes sociais e é impressionante, quando você começa a segui-las, o próprio Instagram vai te sugerindo. Então, tem uma onda platinada no meu Instagram, maravilhosa, mulheres lindas do mundo inteiro, brasileiras, enfim, de todas as nacionalidades. Eu acho que mais ainda as europeias, né? Porque lá isso já é uma coisa mais consolidada do que aqui. Mas são mulheres que estão aí mostrando seus cabelos brancos, lindas, com a autoestima em dia e conseguindo trabalhar, né? Assim, eu vou com um exemplo mais extremo, que a gente até falou, acho que no último podcast, ou penúltimo, porque eu perco a conta, mas de uma influenciadora de Uberlândia, Uberaba, sempre troco, que é a Dona Dirce, uma mulher... Acho que é Uberlândia. É Uberlândia, né? Não sei se vocês já seguem, uma figura, né? Ela virou hoje uma, que a gente brinca, blogueirinha, mas é uma senhora que deve estar ganhando dinheiro a esta altura da vida, né, quando, de repente, ninguém esperava que ela fosse fazer alguma coisa rentável, né? No máximo, um crochêzinho. Então, assim, isso é muito legal, né? E de Uberlândia para Amsterdão, já que você citou uma blogueira, porque acho que tem a ver com isso que você puxou, né, Fernanda, da Isabela Rossellini. Eu tive recentemente agora na Europa e conheci uma influenciadora digital holandesa que tem um perfil, a gente até colocou lá no nosso podcast das Perennials, tem no meu Instagram também, no podcast, que é a Denise Blunker. Ela é uma ex-modelo, foi modelo quando ela era jovem, depois ela se transformou numa fotógrafa de moda, fotografando mulheres, né? Passou quando ela mudou só de lado, né? Deixou de ser modelo e se transformou em fotógrafa de mulheres. E aos 40 e poucos anos, ela decidiu parar com tudo. Ela viajava o mundo inteiro, teve um filho. Então, ela decidiu que ela queria dedicar pelo menos os primeiros 2 anos do filho a ele, né, exclusivamente à maternidade. E aí surgiu um projeto lindo em que ela fotografa só mulheres acima de 40 anos. 40, 50, 60, 70, 80. Aí, detalhe que eu acho interessante, porque isso tem outras pessoas que fazem. Ela, como alguém que vem da indústria da beleza e da moda, tem um olhar absolutamente crítico sobre isso, sobre esse padrão de juventude, sobre um padrão de beleza imposto às mulheres, que ainda é real, né? Sobretudo no Brasil. Ela resolveu fazer um perfil onde ela fotografava mulheres. Obviamente, ela me disse isso numa entrevista. Ela disse, olha, eu não fico perguntando porque seria, inclusive, indelicado, mas eu quero mulheres que não se submeteram a procedimentos estéticos. Eu quero a beleza dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, sem retoque. E ela também não usa Photoshop. E as fotos são maravilhosas. E o que ela diz é isso. Ela fala... Eu não quero... Quando a gente fala... E a gente fala, né, gente? A gente fala. Quando a gente elogia alguém, fala... Tem 40, mas não parece. Tem 60, mas não parece. Tem um preconceito embutido aí, né? Então, assim, qual é o problema em parecer ter 50, ou 40, ou 60? Eu acho, particularmente, que enquanto a gente pensar assim, a gente está, de uma maneira mais ou menos sutil, repercutindo um preconceito. Então, acho que o bacana é quando a gente... Bom, não estou falando contra procedimentos, mas eu digo assim, nem a Denise, no caso, mas eu digo que a gente vive um país onde campeão de procedimentos estéticos, né? Isso diz alguma coisa também da nossa maneira de envelhecer. Eu acho que a gente não pode também ficar vendo tudo cor-de-rosa, né? Então, acho que é um processo onde as mulheres devem, na minha opinião, ter a liberdade de não fazer e de não se sentirem desconfortáveis, nem menos feias, nem menos interessantes, nem menos bonitas, nem menos interessantes, nem menos plenas, porque elas parecem ter a idade que elas têm. E tem que pensar que, para os homens,
história é bem mais macinha, né? Porque o cara de cabelo branco e tal, ele vai ficando charmoso, inteligente, né? Assim, o homem tem isso, né? Tem uns que melhoram, ele tem uma né? verruga, Tem que é uns um que charme. melhoram. Ele tem uma cicatriz maravilhosa, ele tem um mau hálito, que é, nossa, super viril. Né? Ao homem tudo é perdoado, né? Não, e tem uns que ficam mais bonitos com Não, o cabelo eu acho grisalho, que ficam, né? sim, mas eu acho que a gente não aprendeu a achar isso da mulher, né? Pra nós, né? Sim. E também, assim, até na barriga de chope, né, gente? Mulher não pode ter barriga, né? Não pode ter barriga de chope. Não, tem que Não ter pode barriga comer. negativa, né? Né? Assim, é um saco. Barriga porque nenhuma, né? Não, e sabe o que é um saco? Porque você entra na menopausa e aí a primeira coisa que a sua médica fala é assim, você vai ter que parar de comer. Você vai ter que reduzir a comida, o carboidrato. Gente, eu não quero. Eu gosto de comer. Mas vai engordar. Conta pra elas o seu grupo. Vai engordar. Seu grupo do WhatsApp. Como é que é? chama? O grupo do WhatsApp da família. Gente, o grupo do WhatsApp da minha família chama Broquinhas. Broquinhas. Eu, minha mãe e minhas 2 irmãs, broquinhas, todo mundo gosta de comer. Você imagina a ginecologista chegar para você e falar assim, não, vai ter que reduzir isso, vai ter que reduzir aquilo, vai ter que reduzir não sei o quê. Que inferno. Eu aposto que ninguém fala com o homem, você vai ter que reduzir isso, vai ter que... Não, só se for Fala, por mas saúde. Não, por saúde. Por saúde, por causa de colesterol, mas não por causa de estética. Entendeu? Por causa de estética, não. Por causa de estética, essa coisa. Gente, mamacita! Cadê você mamacita? Veio? Mamacita? Broquinha Mader, cadê? Vou te conhecer, mamacita. A origem de tudo. Você é tão famosa. A broca mor. Eu preciso assinalar a presença de Mara, gente, que veio diretamente do Rio de Janeiro. As perennias estão com tudo e não estão prosa. Gente, vamos contar a história de Mara? Mara. Mara mandou uma... Mara de maravilhosa, Não, né? Mara de maravilhosa, né? Mandou pra gente um bilhete da Gol. Tirou a foto e mandou. E falou assim, gente, eu adoro vocês e tal, acompanho. E tô vendo aí, meu marido tá vendo que eu tô, né, o encontro de vocês e tudo. Mas tô arrasada porque eu moro aqui no Rio, né? Moro aqui no Rio e não posso e tal. E aí, gente, no Dia das Mulheres, né? E no Dia das Mulheres, o marido, como é que ele chama? Gustavo, gente, Gustavo. Salva de palmas pro Gustavo. Gustavo, maravilhoso. Gustavo pode ter barriga de chope. A gente deixa. Nossa, Gustavo não tem barriga. Então, pronto. Não, gente. Então, pronto. Gustavo deu uma passagem para Mara vir a Belo Horizonte para ver as perennials. Mais Gustavos no mundo, gente. Por um mundo cheio de Gustavo. Eu preciso só falar com um detalhe. Na sensibilidade, licença. Não dou conta. Oi, gente, boa noite. Sou mineira, né? Estou morando no Rio. Mas foi lindo porque ele tinha saído para um congresso e voltou embora nutrólogo endócrino, né? Nos permitimos as gostosuras com moderação, né? Com bolo de chocolate, com sorvete da melhor qualidade e um papelzinho na mão. E falou assim para mim, eu ainda não te dei devidamente os parabéns pelo Dia das Mulheres, né? Eu falei, oficialmente não. Ele falou, pois é, mas eu queria fazê-lo. E eu queria fazê-lo de uma maneira que fosse de fato significativa. E aí, o que acontece? Eu estava escutando um stories das Perennials, onde elas falavam desse evento, e ele me perguntou se eu viria. E eu falei, lindo, é em BH, né? A gente está no Rio. Então, isso passou, né? Aí, nesse dia, né, do bilhetinho lá, e do bolo e do sorvete, ele falou, pois é, então, eu pensei num presente que fosse de fato significativo. Eu queria que você estivesse perto de mulheres que te inspiram e que te agregam. Então... tá aqui o presente. E aí, Gustavo... Aí eu abri, né? Eu não sabia o que era. Eu abri, né? Igual criança. E era a passagem da Gol, né? E vim feliz da vida. Ele não pôde estar aqui. Gol! Mas, enfim, tô honrada. Uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, Gol.
Gente, Gustavo tem irmão, ele é solteiro? Irmão? Não. E amigo que pensa igual, tem? Aí. Vamos conversar com o Gustavo depois, gente. E a gente vai falar agora sobre o quê? Tem uma... Eu trouxe... Claro que a Dani trouxe, né, gente? A Dani a trouxe caixinha. 3 livros. A gente não preocupa, porque a Dani sempre traz. Você também sempre traz. Eu levo também, costumo levar. Nath, nós estamos queimando nosso filme. Fernanda já não Porque a traz gente nada. não, é porque Manda como a o nosso Nath filme falou, aqui. como a Nath falou mais cedo, a gente abriu isso no Instagram, né? Assim, a gente vai fazer o talk e o que vocês... E a ideia era essa mesmo, não era como a gente faz normalmente, de falar sobre alguns temas, enfim. A ideia era conversar com vocês e abrir também para quem não possa estar aqui, mas quisesse refletir sobre algum tema, quisesse, porque isso vai estar sendo gravado, né, gente? Isso vai em algum momento virar podcast também. Então, eu trouxe. Mais precisamente, quinta-feira que vem. Né? E aí, como a gente falou da Mara, maravilhosa, tem uma pessoa, uma ouvinte também no podcast, que talvez ela esteja aqui, que é a Ana Esther Pinto. Oi, Ana Quando Esther. você mandou a pergunta, a gente não sabia que você estaria. Então, eu vou ler. E aí, se você quiser desenvolver ideia, eu acho que é um tema super legal, que é uma discussão interessante que ela propõe sobre a imposição de um ideal de beleza, né? Leia-se juventude. E aí você falou uma coisa que eu achei super interessante, que você fala que aliena a mulher da sua dignidade, né? Então, a sua pergunta era, vaidosa ou vai idosa? Só para te informar, o Boticário estava pensando numa campanha com esse tema, tá? Não conta para ninguém, não, que a gente estava conversando com o Boticário e tal, e a conversa não foi adiante, porque acho que ele não fez a campanha, mas ele estava pensando nesse tema, vai idosa. Tá? E a Ana Esther, ela, na verdade, a gente começou a conversar pelo Instagram porque ela tem um trabalho super interessante com mulheres na menopausa, que é um tema que a gente já abordou assim, porque estamos 3 de nós na menopausa. A Nath 2 de nós com filhos adolescentes, 2 que de nós, torna isso um pouco louco. Que é uma explosão Uma com de 2 hormônio. gatas, que também estressa Não, a gente. filho adolescente e mulher na menopausa, gente, é uma explosão de hormônios, assim, é um negócio assim impressionante. E aí a gente conversava sobre isso, né? Porque a gente já abordou esse tema de raspão, né, em alguns podcasts, mas a gente quer muito falar disso. E a gente acha que é um tema super importante para a mulher na maturidade, obviamente, né? Um tema que ainda é cercado de estigmas, né, preconceitos. Eu acho que a minha experiência com a menopausa, por exemplo, ela é uma menopausa química, né, provocada por um tratamento. Então, eu não tive o climatério, eu não tive o... Será que eu estou na menopausa? Não é? Pá! Foi embora a menstruação e estou vivendo a menopausa. E, com isso, não a reposição hormonal, porque isso é absolutamente um tabu para quem faz tratamento oncológico. E aí eu me via subitamente, aos 42 anos, vivendo a menopausa. Minha mãe, acho que aos 50 e tantos, então não estava ali nem pensando nisso. Bom, também não estava pensando em ter um câncer, né? Mas, enfim. E é um negócio surpreendente, porque a gente não para, assim como a gente não para pensar em se preparar minimamente para a velhice, do ponto de vista emocional, físico, acho que a gente também, como mulher, não para pensar na menopausa. Acho que a gente, se bobear, até evita pensar na menopausa. Eu acho um tema sagrado. Não sei se você quer compartilhar alguma coisa da sua experiência, fica à vontade se você quiser. Senão, a gente podia falar um pouco disso, né? Porque eu acho que é um tema... Tem microfone? Sobre o qual a gente vai falar muito ainda, com toda certeza. E acho que a gente ainda não falou de verdade, porque a gente tem até um certo... A gente sabe que são tantos os assuntos que envolvem a menopausa, libido, enfim... todos os sintomas físicos e emocionais que acompanham, né? Então, se você quiser falar um pouquinho da sua experiência com mulheres, né, com tratamento de mulheres na menopausa. Colocar alguma questão para a gente. Boa noite, todo mundo. Então, Ana Esther Nogueira Pinto, eu sou médica, psiquiatra, psicoterapeuta. E em função de todo o transtorno psicoemocional realmente que o climatério introduz, né, eu comecei a me debruçar sobre o acompanhamento de mulheres, que traziam muitas questões que eram relegadas
você está surtando, você está ficando doida, e eram as alterações hormonais. Então, eu aprendi muito com elas, cerca de 20 anos já trabalhando com elas. Tenho 63 anos. Não vale falar, você está bem. Mas você está ótima. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é muito novo na humanidade, de uma maneira geral, a gente envelhecer. As mulheres morriam na menopausa. Então, tem 30 anos que se estuda isso. É muito recente. Então, nesses últimos 20 anos, a gente aprendeu muita coisa. E aí eu tenho que agradecer a todas as mulheres que compartilharam suas histórias comigo, suas vidas, né? E uma coisa super importante que eu aprendi é que não é à toa que o útero é o único órgão feminino, de fato, é o único órgão que é só da mulher. E o útero é para gestar. O útero é para parir. Se você não vai parir filhos, projeto de trabalho, receita culinária, livro, você tem que criar alguma coisa. E o que o climatério vem dizer para a gente é: aqui, sua vida de se dedicar aos outros, acabou. Agora é uma segunda vida, que você vai fazer do seu jeito. E aí você vai bancar isso do jeito que você der conta também, né? Que é essa coisa da liberdade que vocês vinham dizendo, né? A beleza que é a gente poder fazer as escolhas. E, óbvio, as mulheres que hoje têm mais de 60, que estão na faixa de 70, tiveram que lutar muito mais que a gente. Elas estão abrindo o caminho, tem muito tempo, para poder envelhecer em paz, né? Mas a dignidade principal está em a gente ser quem é, do jeito que a gente é, e poder expressar isso no mundo, sendo respeitada dentro disso. E, em cima dessa visão, né, assim, eu vi transformações maravilhosas de mulheres criando a sua segunda vida, que é o que vocês estão fazendo, e abrindo espaço para tanta gente. Viu? Então, eu agradeço o espaço. Obrigada. A gente conversou aqui com a Ana Esther. Acabou, não tem mais nada para falar depois disso. Podemos ir embora agora, gente. É engraçado você falar que essa visão é uma visão quase poética, bonita, dessa história do útero, e porque a menopausa, pelo menos para mim, sempre foi o fim. Quando eu entrei no climatério, não, a mamacita que me corrige sempre. Eu entrei no climatério. Com 37 anos, eu comecei com muito calor. E aquelas ondas de calor, aquela história toda. E a minha menstruação, a minha menopausa foi com 42. Ou seja, tem quase 5 anos que eu tô nessa aí. E eu sou de uma geração mesmo que você é tão ativa, né? A gente é tão ativo e está tão inserido ainda na vida e com tanta coisa ainda para fazer. E, de repente, eu, com 42 anos, eu falei assim, gente, é o fim. Porque você... E é engraçado porque eu casei com 42 anos. Eu ainda casei velha. Velha, né? Pelos padrões, né? Então, assim... Eu casei com 41, foi super legal. Não, mas... Não. Eu casei... Não, mas eu casei mesmo, casei com festa e tudo mais. Tá até no YouTube, queria tirar. Eu fui até madrinha. Não, mas você já mas você já tinha morado com outras pessoas. Não, entendi. Seu primeiro casamento. Meu primeiro casamento. Primeiro, né, gente? E aí, assim, com 42 anos. Você não estava virgem, não, né? Não. Mamacita, tampa os ouvidos. Gente, deixa eu rapidinho contar um caso ótimo de mãe. Uma vez eu fui no Mercado Central e aí eu fui numa loja e que tinha um gato deitado assim no balcão e tinha uma senhora, tadinha, muito, muito velhinha, assim, muito... e atendendo. E aí, de repente, o telefone dela toca. E aí ela começa, mãe, eu já te falei. E sabe uma coisa igual a gente fala, mãe, não, mãe, eu tô aqui ainda, eu tô trabalhando. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei assim, gente, essa senhora deve ter uns 90 anos. Quantos anos deve ter a mãe dela?
E sabe o que é o mais louco? É que mesmo a senhorinha com 90 anos e a mãe com 120, deve ser, a relação de mãe e filha continuou do mesmo jeito, entendeu? Voltando para a programação normal. Então, essa história eu achei muito legal essa história de você falar que a menopausa é um recomeço, porque coincidiu também do recomeço da minha vida profissional, de uma reviravolta mesmo, e agora culminando com essa história das perennials, da gente se reunir e poder discutir isso, e poder amadurecer essa ideia do envelhecimento com outras mulheres, com outras... gente, é isso aí, obrigada a Deus. E aí tem uma coisa que eu queria, saindo um pouco da menopausa, mas ainda nela, de alguma forma, isso que a Fernanda falou, eu não sei se tem a ver com essa fase da vida de recomeço. A gente está sempre recomeçando, mas eu acho que é um marco, né? E eu acho que é um momento na minha vida que eu associo muito à minha época, e aqui tem algumas colegas do Santo Agostinho. Eu retomei uma coisa que durante 20 anos eu tinha completamente abandonado, e que hoje para mim é um valor enorme, que é a amizade com outras mulheres. E isso é uma coisa que o podcast... Eu já comecei quando eu comecei a falar sobre uma experiência com diagnóstico de câncer para outras mulheres. Eu já conectei ali, que é uma doença eminentemente feminina, obviamente. E aí depois veio, não por acaso, o podcast, o encontro com as meninas, para fazer um podcast onde a gente fala do envelhecimento feminino e de outras questões, né? E hoje eu me sinto assim, absolutamente possuída por essa ideia de que as mulheres... E aí eu me lembro da minha época de adolescente, como a gente era junta, né? Como a gente era reunida, como era uma por todas e todas por uma. E a gente perde isso no meio do caminho, assim, porque a gente vai para o mercado de trabalho, porque a gente casa ou vai viver com alguém, ou enfim, e aí se separa, e aí vem os filhos, e uma série de coisas que fazem parte da vida e do amadurecimento. Mas eu acho que essa idade em que a gente está é um momento onde eu falo: a gente precisa ficar perto de outras mulheres. A gente precisa ser mais amigas, a gente precisa se ajudar. E aí, falando do feminismo, né, eu, particularmente, não acredito em feminismo que não valoriza a sororidade. E eu acho isso fundamental. E eu acho que isso faz parte de uma revolução nossa também, da mulher, aprender a olhar outra mulher como uma aliada, não como uma... não vou nem dizer inimiga, mas como alguém com quem você deva competir, necessariamente, pela atenção, seja dos homens, no mercado de trabalho, de quem quer que seja. Eu acho que isso é uma conquista da maturidade, uma sabedoria da maturidade, de encontrar na outra mulher a parceira. Eu acho que isso é muito importante. E eu estava até contando no podcast, né, uma cena da novela, que eu adoro a novela das 9 atual. Eu sou noveleira, já estava meio abandonando, aí eu assisti A Dona do Pedaço. Falei, cara, se eu posso assistir essa porcaria, eu posso assistir a próxima, né? Assisti A Dona do Pedaço, que era um momento assim meio familiar e tal. Era horrível, né? Mas, enfim, eu assisti. Aí veio essa novela maravilhosa, Amor de Mãe, que é incrível. Regina Casé, assim, dando alegria pra gente todo dia. Melhor que o noticiário, bem melhor, né? E aí, na novela tinha uma cena que é uma das poucas más atrizes que tem, né? Que é a Leila. E é péssima, né, gente? Horrível. Leilinha pé na cova, ninguém aguenta. E aí ela fala para a personagem da Isis Valverde, que é maravilhosa em todos os sentidos: porque você seduziu o meu marido. Coitadinho do marido, gente, né? E aí a gente estava chamando atenção para isso. Pô, que saco essa coisa das mulheres se enxergarem como rivais. Mas aí tem um outro lado, só queria colocar um contraponto, porque eu acho muito importante que eu fico muito triste quando existe o feminismo só para mulheres, né? O feminismo que só fala com mulheres e não fala com os homens feministas. Porque eu acho que nós não vamos mudar o mundo se não conversarmos com os homens, se a gente não conversar com esse novo homem ou tentar fazer dele um novo homem, ajudá-lo a encontrar um novo caminho. Porque ele não está novo ainda, né? Ele está perdido, assim. Os que estão nos acompanhando são poucos, né? A gente pode até contar na plateia, né? Meu namorado é um deles. É um feminista fofo. Nath, você tinha tema também, né? Eu tenho um tema que que as pessoas pediram e já vinham me pedindo também no privado, assim, que era a gente abordar uma história que eu vivi
que é se transformar num cuidador familiar, né? Eu cuidei do meu pai teve um tipo de Parkinson, que não é o Parkinson tradicional, do tremor, é um parkinsonismo, na verdade. A doutora aí que me corrija se eu falar besteira, mas é muito específico, né, neurologicamente falando. E eu cuidei do meu pai, invertendo a ordem das coisas, né? Meu pai a vida inteira cuidou de mim, mesmo eu lá com 41, 2. Meu pai sempre cuidou muito de mim, da forma dele, né? Muito discreto, com uma certa dificuldade de afeto, mas cuidava. E aí, de repente, eu passei a cuidar dele, e aí veio uma brincadeira que era Sou a Mãe do Pai, criei um perfil no Instagram que contava essa nossa história. E, a partir disso, meu pai foi para o lugar que ele deveria ir em outubro, mas, mesmo com a partida dele, eu recebo muitas mensagens de outras filhas que estão vivendo esse papel. E, quando eu comecei a cuidar dele, no primeiro momento foi muito difícil, né? Porque, de repente, aparece o seu pai ali, frágil, aquele cara que era super forte. Meu pai é ariano, né? Nossa astróloga está aí, né, Mônica, para auxiliar em assuntos de signo, né? Zodíaco. Então, meu pai é ariano, aquele cara que segura qualquer rojão. E aí, de repente, ali, precisando de tudo, né? E, num primeiro momento, eu comecei a frequentar grupos de cuidadores familiares. E eu era muito nova perto das outras pessoas que cuidavam dos pais. Eu tenho 43 anos, meu pai tinha 80, faleceu com 81. E a maioria das pessoas que cuida do pai já tem 60 e tal. Mas minha mãe faleceu, qual era a ordem natural das coisas? Minha mãe cuidaria dele e eu cuidaria da minha mãe. Só que minha mãe partiu com 59. Né? A gente não tem um plano de como vai ser a vida, né? Não tem esse roteiro. E aí cuidei dele com o maior amor. Em momento algum eu me revoltei porque... de repente, o cara que era meu esteio passou a ser dependente de mim, né? E muita gente fala disso. Eu não consigo entender como que, de repente, a ordem das coisas virou. Eu acredito que a vida é redonda, né? Meu pai só recebeu aquilo que fez por nós, né? E eu acho que começa cada vez mais a aparecer pessoas que estão nessa situação de cuidar do pai, de cuidar da mãe, que foram coisas para as quais a gente não foi preparado. A gente foi preparado para ter filho, no máximo, né? Estamos vivendo mais, nossos pais estão vivendo mais, e, de repente, aparece essa surpresa na sua vida, que é cuidar do seu pai e da sua mãe. E eu acho que é um momento difícil, mas talvez seja o momento mais bonito que eu já vivi na minha vida. Eu sou antes e depois disso. E eu agradeço a Deus por isso. Eu acho que foi lindo. Qual era o tema, Nath? Uai, cuidar dos pais. Então vamos... Como assim? Você não está prestando atenção? Gingobiloba, gente. Não, total gingobiloba. Vamos abrir para perguntas? Pois é, eu queria discutir essa história do cuidar dos pais. Do que vocês pensam. Alguém aí é mãe do pai, Alguém mãe da mãe? Então... Tá vendo? Boa noite, eu sou Edeni, a fã número 1 de você. Ai, gente, você estava lá no Pátio Savassi. Amiga! Eu tô em todas. Maravilhosa, adoro isso. Gente, vou falar que cada vez mais vocês estão mais bonitas, estão lindas. Obrigada. Hoje a gente está de roupa da Fátima Scofield, FS. Fátima. FS Store. Isso é merchan. É porque o vestido estava too much para o CCBB. Aí eu pus o tênis, quebrei, né? Deu. Mas vocês estão lindas com os vestidos. Outros vestidos continuam lindas. Manda nudes. Não. Olha a Fernanda pirando, gente. Normal. Fernanda é assim, tá? Pisciana com ascendente em aquário. Os aquário. calmantes dela hoje, deve ser isso. Mas, falando sobre esse assunto aí, que é bem complicado, eu sou a caçula. E
caçula de 11, de 10, né? Eu fui muito protegida. Fui sempre muito protegida em casa, aquela coisa toda, até pela minha mãe, que é leonina, que era o centro das atenções, ela dominava tudo, inclusive meu pai. Foi. Aí, o que aconteceu? A gente sempre foi, assim, ela sempre foi muito dominadora, muito aquela coisa, então a palavra dela era lei. Quando a minha mãe começou a apresentar, a gente não entendeu. Apresentar os sinais de demência, ela não chegou a ter Alzheimer, não, ela teve demência mesmo. A gente não entendeu. Sabe? Foi uma coisa assim, não entendeu mesmo. Ela fazia umas loucuras que a gente acatava, achando, ela era tão assim, né, dominante, que aquilo era normal. E a gente sempre também não teve muito, no princípio a gente tinha muito contato com o mundo externo, não. A gente era muito família, aquela coisa toda. E isso ela impunha também. A gente foi crescendo. O lema dela é que depois de 21 anos é que a gente ia tomar conta da vida da gente. E realmente a gente tomava conta da gente. Agora, do jeito da gente, porque ela também não ensinou isso. Eu falo que ela não me ensinou a casar e nem me ensinou a ser uma profissional. Coisas, né, do pessoal antigo. Mas eu tenho muito orgulho dela, gente. Tenho muito orgulho. Muito mesmo, porque ela foi uma pessoa assim. Ela era incrível, era incrível. Todo mundo até hoje, fulana de tal, nossa, fulana de tal. Ela era danada. Mas aí, gente, o que acontece? Aí ela fica demente. E a gente não sabia lidar com aquilo. Era a primeira idosa na família. Eu não tive contato com os nossos avós, porque eles morreram mais cedo, e a gente não tinha contato, mas por várias coisas, questões familiares, tal. E foi um assombro. A gente não sabia lidar com aquilo. Lidar com nada. E a gente foi aprendendo assim, muito aos trancos, aos barrancos, sabe, atropelando as coisas, a família não era fácil. E administrar 11 filhos e uma pessoa demente, era muito complicado. Então, a lição ficou o seguinte: a gente chegou a um ponto que nós tivemos que colocar no centro de geriátrico, porque a gente não sabia lidar, ela estava com a saúde dela muito debilitada. Enfim, o que acontece, gente? As pessoas têm que parar com esse preconceito, sabe? Porque as pessoas... É uma situação muito difícil, nem todo mundo está preparado para isso. É uma questão assim, muito... O que eu vou falar? A vida da pessoa está na sua mão, então você tem que ter conhecimento. E não é todo mundo que tem conhecimento, não, gente. A gente precisa... Ela, quando foi para esse centro, olha para você ver, chegou lá, ela tinha médico, tinha enfermeiro, tinha cuidador, ela tinha fonoaudiólogo, ela tinha recreador, ela tinha aquelas pessoas... Tinha uma coisa, gente, tudo que a gente não conseguia, nós só, sabe, ter os conhecimentos. Chegou lá, não, mas sua mãe tem isso, tem aqui, gente, mas nem o médico dela não ajudou a gente nisso, sabe? Então, eu falo, ele tem que parar com o preconceito, porque quando é necessário, tem que colocar na mão de profissional mesmo, não adianta. A questão é não abandonar. Você tem que estar lá presente, você tem que estar junto. Não, sabe, isso não é abandonar. Você precisa de tanta orientação para poder lidar com a pessoa. E eu aprendi tanto, gente, que hoje é fichinha para mim. Eu aprendi demais com tudo isso, com conviver com tudo isso. Eu perdi esse medo da velhice com isso também, sabe? De conviver com isso. Então, centro geriátrico não é asilo, não, gente. E outra coisa, a minha mãe, ela nunca participou de um bingo. Eu nunca vi mãe, sabe? Quando era novinha, ela adorava uns bailes, umas coisas, e ela era muito festeira, ótimo. Mas depois que casou, e aquela vida dura, aquela coisa toda, minha mãe endureceu muito. E lá, não. Lá, gente, chegava sexta-feira, ela estava lá jogando o binguinho dela. Sábado, tinha forró, coisa que... Não, minha mãe até olhava assim, sabe? E estava lá. Então, nós fizemos bem para ela, sim. Não tenham medo de colocar. É só fazer igual a gente fez. A gente pesquisou Minas inteiro.
para te falar a verdade, para achar um lugar bacana, para colocar, se você tiver condição, é isso. Porque a gente não estava preparado, a gente não sabia de como que a doença evoluía, sabe? Nossa, é muita coisa, gente. Então, não julguem, não julguem. E é amor, é dar amor. É amor. Não é isso? É amor, não abandonem. Isso não é abandonar, é ao contrário. Com certeza. Sabe? Só que você está lá junto, é só estar lá junto. Você não entregou na mão do fulano e deixou para lá, não. Você entregou, mas você está lá supervisionando tudo, olhando e dando o carinho que ela teve. E eu nunca tive minha mãe tão próxima de mim depois disso. Mas essa questão, só para concluir a dela ali, porque eu acho que é importante, a institucionalização, né, que é uma palavra, inclusive, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, oi! Falaram assim, seu pai é institucionalizado? Eu falei, oi? É isso, colocar numa instituição. Né? A decisão de colocar lá foi muito do meu irmão, que ele achava que eu ia pirar de estar com meu pai dentro da minha casa, eu trabalho em casa, né? E começou a criar-se um circo ali para poder cuidar dele. E eu desenvolvi uma técnica que eu falo que era a guarda compartilhada, porque ele ficava um dia na instituição e um dia na minha casa. E a coisa funcionou super bem, quer dizer, você vai relocando as coisas, né? E eu acho que meu pai teve, como sua mãe, os finais, né, os últimos anos de vida gostosos, né? Ele se divertiu, ele cantava também no dia lá. Ele não dançava mas ele balançava a cabecinha. E eu acho que é isso. Por favor. Eu também, né, sou cuidadora assim do meu pai. E primeiramente eu queria agradecer por estar aqui. Eu sou fã de vocês, né? E eu achei muito bonito a colega falar dessa nova vida. Eu acho que Deus está me dando essa oportunidade, né, de ter a nova vida, assim, de estar na menopausa e de ter a oportunidade de cuidar do meu pai. E é tão lindo que nesse cuidar eu estou me vendo como eu nunca me vi. E, às vezes, mesmo nos momentos de luta, eu me olho, eu vejo assim as minhas debilidades, mas vem dentro de mim uma força que vem de Deus, que às vezes eu não sei, mas eu encontro para estar junto, para dar conta. Hoje eu acordei 5 horas, eu cuidei dele, né? Eu atendi alunos também, depois eu fui dar aula, mas eu falei assim, não, eu tenho que estar lá, que eu quero ver as meninas. E hoje eu justamente estava falando para ele isso, né, que hoje a gente estaria junto, mas ele falou, daqui a um tempo não está. Eu falei, mas você está sempre no meu coração e na minha mente. Amanhã sou eu. E justamente na escola também eu morri de rir, que eu falei para as minhas amigas que eu estava preparando para a minha velhice. Elas riram, né, porque eu acho que quando a gente prepara com leveza, é natural. E eu falei para o meu pai, pai, hoje o senhor está velho, amanhã sou eu. E nós decidimos junto viver da melhor forma. Não é fácil, às vezes eu choro, ele também chora, mas quando a gente se propõe a viver com o coração aberto, né, mas assim, um confiando no outro, as coisas tornam mais leve, né? Então, assim, eu cuido dele, eu faço as coisas, e tem coisas, às vezes, que eu me pego fazendo o que ele fazia comigo. Eu jogo. E interessante, eu descobri outra profissão nesse cuidar. Eu atendo crianças, que eu sou psicopedagoga, e um dia eu estava numa aula de inglês, e com nosso grupo tem alunas idosas também, e eu comecei a fazer atividade com as pessoas idosas. Aí uma amiga me perguntou, por que você não faz isso com meu pai? Então, hoje também eu estou atendendo o idoso. E assim, eu não estudei, mas eu estou me propondo a estudar, porque amanhã, né, sou eu. É um novo começo. Então, olha quantas oportunidades que, às vezes, assim, a vida abre, né? Eu cuidando do meu pai, e agora estou aprendendo algo, né, para no futuro também eu me preparar. Então, são oportunidades que Deus dá para a gente, que a gente pode viver e não se culpar, né? Eu vendo a amiga que falar que ela não sabia, também não é errado você não saber, como já foi dito. Nós assim não nos preparamos, né? Mas a gente desculpa, só te interromper, só mas pegando carona, que é uma pergunta que aí a gente já arremata junto com isso, uma pergunta de Curitiba, da Ana Cristina de Aguiar. Tu trouxe para casa, tem que gastar o para casa, né, gente?
Ela pergunta justamente, tem a ver com isso que você está falando, aí da questão da culpa. Em que pé estamos nós, mulheres, quanto a uma autonomia real, e sem culpa? Que eu acho que é interessante esse tema da culpa, parece que ele atravessa todos os papéis femininos, né? A gente parece que está sempre... Acho que a mulher, uma coisa que define a mulher é um sentimento de culpa, né? Eu acho que o homem é mais leve nesse sentido. Num evento, a pessoa falou assim: você já ouviu falar em um homem sentir culpa? Que a culpa é feminina, né? Achei tão legal. Ótimo. E culpa é uma palavra feminina, né? É, exatamente. E eu acho que, assim, como se não bastassem todas as culpas, né, que a gente historicamente se atribui, né? Eu acho que tem uma culpa hoje que é bem típica dos nossos tempos, e ela é muito feminina, porque sem desvalorizar os homens de jeito nenhum, mas nesse sentido, eu até os admiro, já disse isso até no podcast, eu tenho uma certa inveja da leveza masculina. Eu acho que o homem se diverte muito na vida, ele sabe curtir muito a vida, né? E tem uma leveza para lidar com coisas que a gente leva muito a sério, que a gente culturalmente, né, foi educada para levar muito a sério. E essa culpa que eu estou me referindo é a seguinte: a culpa por não dar conta de tudo. Mas aqui, eu acho que isso é uma culpa, é uma culpa das mulheres hoje, das mulheres que decidem combinar todos esses papéis, que decidem dar conta de tudo. E, obviamente, vão se sentir culpadas no final, porque é humanamente impossível, né? A gente dá conta de tudo. Ela tem, na verdade, ela tem que falar, mas eu não sinto essa culpa, não. Não dá tempo. Não dá tempo de sentir essa culpa, não. Não, mas assim, eu só quero terminar minha fala, assim, que eu gostei da falando, nós arrumamos estratégias, né? Porque não é vergonha você não saber. Eu não sei, tem coisas às vezes que eu falo pro meu pai assim: pai, eu não sei, mas vamos descobrir juntos, né? E quando a amiga falou que ela trabalha em casa, eu também trabalho. A gente cria estratégias. Eu acho que isso é ser leve, gente. A leveza a gente tem que descobrir. Se a gente não tem, vamos descobrir se os homens são leves. Eu quero ser leve também, né? Eu também, estou treinando então, todo dia. Mas eu acho que só da gente estar aqui, a gente está procurando a leveza, não é mesmo? Eu estou aqui pensando, eu não sinto culpa de nada, não. Parabéns. Eu sinto outras coisas, mas culpa? Eu já carreguei... Hoje eu acho que eu trabalho isso, mas não é nenhuma questão pessoal, entende? Assim, eu acho que isso é uma questão cultural, né? Acho que isso é um tema. Isso é um tema... Mas assim, são muito evoluídas, vocês duas aí, que não têm culpa. Vocês duas que não têm culpa. Meninas, eu acho muita terapia ainda. Peraí, dê-me exemplo de culpa. Dê-me exemplo. Eu não vou falar de culpa, não, mas eu penso, assim, né, Rony, que culpa é quando a gente não faz. Mas quando você, pelo menos, se arrisca, sabe, eu acho que você trabalha com sua culpa. A terapeuta ali pode nos ajudar nesse sentido. Eu acho assim, quando você se esforça, mesmo que você erre, eu acho que ali você está entrando em contato com você. E isso é muito lindo, porque é crescimento. Culpa e responsabilidade são duas palavras muito próximas, mas que são muito diferentes, né? Acho que responsabilidade é uma coisa que a gente tem. E eu lembrei de um momento que eu tive culpa, assim, quando o Francisco, meu filho, parou de amamentar. Por quê? Eu tive que voltar para trabalhar antes da licença acabar, no começo da licença, e aí foi uma coisa inesperada e meu leite secou. E eu senti culpa nessa época. Isso foi muitos anos atrás, né? E aí passou, assim, tem mais culpa. Pois é, mas eu acho que eu sou uma mãe que tem menos culpa. Minha função é deixar as mulheres sem culpa. Não, eu com certeza. Viajo o Brasil todo para tirar a culpa das mulheres. Mas eu acho que quem tem sua filho, culpa, vamos lá. eu acho que quem tem filho convive mais com essa história da culpa. Sim, concordo. Porque você tá sempre colocando na balança a carreira, se eu saio, se eu fico, como é que eu vou criar meu filho, como é que eu falei, se eu falei isso para ele, se eu não falei, entendeu? Eu imagino que para uma mãe ter culpa é mais inerente. Está no roteiro. Está no roteiro, porque você acaba tendo que se dividir entre casa, marido, trabalho, filho. E filho leva, também te deixa culpada. Filho descobre onde você tem culpa, ele vai lá na sua culpa, vai lá, consegue te fazer sentir culpada. Filho é um bicho então, assim, complicado. Como eu não tive filhos, mas eu tenho uma gata que me deixa louca. Ela te deixa culpada? Me deixa culpada.
Quando eu chego em casa, ela não quer, eu não dou comida para ela antes de tomar água. Brincando. Eu acho que as culpas são inumeráveis. Eu acho que a gente está aprendendo Eu acho que isso é uma questão importante para nós mulheres hoje em dia, né? Essa libertação de uma necessidade de ser perfeita. E não ser perfeita pode sim levar a uma culpa se você está buscando a perfeição. Eu acho que é a coisa mais sutil, gente. Eu preciso te interromper só para falar que a doutora Luciana Regis está ali, gente. Minha médica, eu já falei dela tantas vezes. Dá tchauzinho. Ela é que faz minha reposição hormonal, gente. E eu não estou sentindo culpa nenhuma. Está super funcionando. Se a gente quiser ficar numa culpa cultural e muito importante hoje em dia que a gente está discutindo, né, quando você fala da mulher ser culpada pela violência praticada contra ela. Isso é uma culpa muito importante. Então, eu acho que tem várias culpas. Acho que são muitas as culpas. E acho que é um momento da gente aprender a viver sem elas, né? Assim, entendendo que isso é um fardo, né? Mas é uma questão... eu acho que é uma questão cultural, é uma questão histórica, né? O James estava ali do lado. Tem eu pergunta, achei que ele estava James? traduzindo Libras. Mas eu não sei se tem microfone ali? Gesticulando tanto. Aqui. Falei, cara, É uma o James ele tem tantos É. talentos que às vezes a gente não sabe, né? Eu vou tentar ser sucinta, porque eu vou ter que Não se voltar. sinta culpada. Não, eu vou voltar a 4 casas no assunto. Meu nome é Vanise, eu sou amiga da Cris. A Cris é daqui de BH. Pode fotografar a Cris, viu? Eu sou lá de São Luís do Maranhão. Ai, que chique! Estou bem longe de casa. E aí, sobre a culpa, eu vou só levantar uma observação bem rápida, que eu acho que a culpa feminina está muito inscrita na dificuldade que a gente tem de ter prazer, né? Então a gente termina caindo muito na culpa, mas isso é tão enraizado desde a criação, desde a cultura, desde o ambiente, que mesmo quando a gente cria nossas filhas sem esse ideal de culpa, elas chegam para a gente dizendo: ai, mas eu estou me sentindo tão culpada. Não precisa de filho, não. Às vezes você fica culpada de comprar o sapato, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa nossa percepção do que a gente se permite, né? Agora quando alguém estava falando sobre cuidar dos pais, eu e a Cris, a gente trabalha com envelhecimento, né? E com fim de vida. E aí que eu achei uma oportunidade que eu precisava falar para vocês, que é meio de utilidade pública. Os filhos de vocês, as famílias de vocês, sabem os desejos de vocês na velhice? Porque existe um documento, Testamento vital, né? Existe uma possibilidade de você... Não precisa ser um testamento vital. Eu tenho só uma declaração em casa, que está escrita, mas onde eu coloco os meus desejos. Eu tenho desejos avançados lá, assim, tipo, para as minhas amigas botarem um pouquinho de espumante na minha boca, pelo amor de Deus, que de onde eu estiver eu vou ficar feliz. Mas não me deixem morrer sem... Posso copiar? Então... Tem coisas bem práticas do ponto de vista de cuidado médico e tem escrito sobre se eu não puder opinar, no caso de uma demência, no caso de um Parkinson, como eu acho que eu gostaria de ser cuidada de forma a manter minha dignidade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa trazer para a nossa cultura é falar sobre isso sem bater na mesa. Sem pensar, não fala que isso chama, não fala que... Porque a gente tem essa cultura de evitação sobre essa época da vida que virá para todos nós. Quem experienciou sabe que virá. Quem não experienciou, fica aquela coisa que é do outro, né? E esse imaginário que é do outro não é real, ele é para todos nós. Então, vocês têm aqui, em Belo Horizonte, uma pessoa que trabalha e fala muito sobre isso, que é a Luciana Dadalto, que é maravilhosa. Mas eu acho que nós, como mulheres e como pessoas que têm uma verbalização, às vezes, mais expandida, mais clara e mais afetiva, a gente consegue trazer o assunto, às vezes, de forma muito mais fácil, né? Difícil um homem falar sobre... Gente, difícil um homem falar sobre morte, porque, para falar sobre morte, sobre fim de vida, tem que pensar sobre isso, né? E aí bate na mesa de novo.
Então, eu acho que quem experienciou, quem passou sobre isso, também precisa trazer essa ideia. Ei, como é que eu quero ser cuidado dentro de casa e dentro da família? Isso permite autonomia, permite respeito à dignidade e permite que os filhos da gente não passem por essa situação de culpa, porque não sabiam como é que nós gostaríamos de ser cuidados. Porque eu espero ir para um lugar onde eu dance, cante e tome espumante. Muito bem. Então, obrigada. Agora a gente podia abrir para perguntas gerais, né? Mas aqui, falando de espumante, meu pai nunca bebeu na vida. Ele era avesso a isso, minha mãe ficava brava porque ele não socializava. E aí, quando ele ficou doente, veio para Belo Horizonte, eu comecei a inserir assim, um vinhozinho no almoço. Num dado momento, esse velhinho virou o tarado do espumante. E o neurologista falou, Natália, deixa ele tomar, até porque ele tomava uma tacinha, já dava um soninho. E aí, um dia, eu perguntei para ele, bem já no fim, falei, pai, qual que seria o seu plano alimentar ideal? Aí ele falou, chocolate em todas as refeições, Coca-Cola no lugar da água e espumante para rebater. Meu pai falou isso. Ele falou isso. Para rebater. Errado ele não está. Não é? Gente, ninguém quer perguntar nada? Maravilhosa! Pois é. Agora que eu tô vendo, Sandra. Gente, vocês falaram tanto de leveza e vocês são a leveza incorporada. Acho que a gente tá leve hoje. Super leve, todas femininas de sainha, lindo. De verdade, eu admiro cada uma de vocês, com certeza. E eu... Oh, linda, obrigada. Eu queria comentar. Uma pessoa falou que a mãe não ensinou a ela a casar, a cuidar de filho. Gente, a gente não aprende a criar filho, a criar pai, a criar amiga, né? E minha mãe não me ensinou nem a ser mulher. Mulher feminina. O padrão da mamãe era o seguinte: olha, você não vai ser o que eu fui. Você não vai depender de marido. Você não vai precisar ficar na casa que seu marido comprou. Você vai trabalhar desde cedo. Você vai se virar. E aí, de uns tempos para cá, com essa maturidade, eu comecei a querer costurar. Sabe aquele negócio? Querer... Meu Deus, eu não sei fritar um ovo, assim, fazer pipoca de micro-ondas queima, entendeu? É sério. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Aprender a ser mulher. Voltar a resgatar esse feminino, não só o feminista, sabe? Menina, é isso. Você está falando isso? Eu outro dia pensei, eu não sei fazer faxina em casa. Sabe? Não sei arrumar, eu sou uma péssima dona de casa. Eu falei, se tivesse um cursinho de fim de semana, você me ensina? Gente, meu pano de prato é encardido, entendeu? Sabe? Minha mãe me ensinou assim, a ser a melhor aluna, algumas coisas nesse sentido. Mas isso do dia a dia, até porque eu saí de casa muito nova, eu pulei essa aula, eu acho. E eu queria também aprender a costurar. Isso que a Sandra falou me fez lembrar muito assim. A minha mãe, ela me ensinou a casar, ou seja, ela me programou para casar, porque eu ouvia muito isso, assim, casar e fazer faculdade. E então arrumar um namorado era a primeira grande questão na minha vida, né? Demorou pra caramba, todo mundo tinha namorado menos eu. Eu queria ter um namorado, achava que eu só tinha um valor com um namorado. Demorei muito tempo para me distanciar disso, entender de fato o que eu queria, e tanto que eu descobri que o modelo de casamento não é exatamente o que eu acho mais legal para mim. E eu precisei casar 4, 5 vezes para eu perceber isso, né? De tanto que a mamãe falou. Mas a mamãe, aí quando você fala da questão da feminilidade, eu tenho percebido, embora eu ache que feminismo e feminino estão muito juntos, né? Assim,
meu olho feminista acordou e esses dias eu não dorme mais. E esses dias eu estava arrumando minha nova estante e mostrando para o meu namorado. Olha, esse aqui é a culinária. E aí no meio tinha um objeto de decoração e do outro lado eram os livros sobre feminismo. Então achei muito legal assim. Minha estante está ao máximo, sabe? Até porque quando a gente vai na culinária, por que o homem cozinha muito bem? Ele é chefe. Por que ali ele não tem medo de entrar na área feminina, né? E eu tenho feito as pazes com os serviços domésticos no domingo, no sábado. É um momento meu. Eu tenho uma mania de varrer. Eu paro o que eu estou fazendo e vou varrer. Vou varrendo. É uma coisa louca, é um toque. No futuro pode ser que eu seja uma varredora, enfim. Mas eu não sei do varrendo. E eu descobri uma coisa que eu brigava muito com a minha mãe, porque a minha mãe era uma mulher muito feminina, uma casa tipicamente machista, de cuidar de tudo. Ao mesmo tempo, ela ensinou a gente, nós mulheres, as filhas dela, a sermos tão independentes. A minha caixa de ferramenta é de dar gosto, entendeu? E isso é uma coisa muito legal. Minha mãe era muito feminina e, ao mesmo tempo, me ensinou isso sem me dizer, né? E eu tenho reparado que quanto mais velha eu fico, mais eu gosto dessas coisas de casa, que é fazer as pazes com a casa, gostar da casa. Eu tenho achado muito legal essa coisa do feminino. Eu não sei se tem a ver com feminino. Bom, antes de mais nada, quero deixar registrado aqui que a Sandra fez uma das mais lindas entrevistas comigo, uma das melhores repórteres que eu conheço, tem uma carreira linda, maravilhosa, e como eu disse aqui anteriormente, eu faço questão de admirar e tornar pública a minha admiração por uma mulher. Então, Sandra, você é incrível, um livro maravilhoso sobre o crack. Ela é desses talentos, assim, ela fez uma pesquisa maravilhosa sobre o crack e, ao mesmo tempo, ela faz pesquisas espirituais complexas. É uma repórter no melhor sentido da palavra, né? Tudo vira ouro na mão dela. Eu não sei se tem a ver com feminino, mas eu entendo assim, ó. Eu nasci numa família de libaneses italianos. Então, assim, eu sou feminista desde que eu nasci, porque era ou ser feminista ou ser completamente dominada por estruturas onde eu ia seguir um protocolo bem definido. E isso me afastou de lugares que eu considerei como lugares a serem evitados, a casa, a cozinha. Então, eu me formei, com 17 anos eu estava na faculdade, eu queria independência financeira, como você, eu queria trabalhar, eu queria não repetir, com todo respeito e admiração profundas que eu tenho para minha mãe, que é uma mulher fortíssima, inclusive. Eu queria uma outra história, né? A minha mãe é de uma geração onde era mais comum, né, depender dos maridos e tal. E aí, quando a vida me parou, quando eu fiquei diante daquela parada obrigatória, quando você adoece e toda aquela força que eu sempre associei a esse papel do masculino, né? Então, eu trabalhava 12 horas por dia, achava que eu estava vivendo o enredo, o script da minha vida. E você sabe muito bem do que eu estou falando, né? E aí, arrisco dizer que, se não fosse uma parada obrigatória, eu estaria lá naquele mesmo lugar, me matando de trabalhar, enfim, orgulhosa de quem eu era. Não que eu não seja, eu tenho muito orgulho de quem eu sou e de quem eu fui, mas de tudo que eu vivi, até dos erros que eu cometi. Mas, quando eu adoeci e me peguei nessa clausura da casa, então a casa não como um elemento necessariamente de aconchego e conforto, mas, puxa, agora eu vou ficar presa nesse lugar, eu vou ter que encarar essa. Eu adoro a minha casa, sempre adorei, foi uma casa literalmente construída. E você sabe que, independentemente de ser ou não ser o lugar, uma outra manifestação do feminino, eu me peguei me permitindo, e eu acho isso de uma liberdade fantástica, me permitindo ser a dona de casa que eu nunca fui, a mãe em outros momentos que eu nunca tinha tido a oportunidade de ser. Então, era uma mãe superprotetora, sempre fui, desde que minha filha nasceu, mas eu não estava ali em vários momentos da vida dela. Estava super protegendo, às vezes, à distância. Assim, E é normal, né? Porque você está trabalhando, você tem uma vida, você tem que dar conta, né, de uma agenda. Então, eu acho que hoje, e acho assim que nesse resgate das relações com outras mulheres, como um tesouro, como um valor assim a ser preservado na minha vida.
e a me permitir determinados papéis, determinados lugares, determinados movimentos que eu não me permitia por considerar aquilo excessivamente feminino, foi uma libertação também, né? Então, eu acho que hoje eu estou em casa, eu faço várias coisas, a minha vida mudou, né? Eu trabalho de casa, eu faço as minhas coisas de casa e eu adoro. Sabe, é estranho, mas sabe o que mais? Eu tenho o maior respeito por essas escolhas, assim. Eu não acho que a mulher... tem aquela frase, né, aquele hashtag famoso, lugar de mulher onde ela quiser estar. Eu acho que é onde ela quiser estar mesmo. Na casa, no escritório, sabe? Eu acho que não tem... Eu, na verdade, mamacita, tampa os ouvidos. Eu fui criada por uma mãe muito ganhe seu dinheiro, seja independente, eu e as minhas 2 irmãs. E a vida inteira foi assim. Não dependa de ninguém. E ela não criou a gente para casar. Ao contrário da mãe da Cris, não existia esse ideal romântico na minha casa, né? Acho que nem ela tinha esse ideal romântico em relação ao casamento. Não fui criada por um pai machista, também. Meu pai não era machista. Pelo contrário, era um pai que sobreviveu a 3 filhas. E assim, de uma forma muito leve, inclusive. Mas, na verdade, eu nunca tive... Gente, fica parecendo que eu sou bem resolvida, mas eu não sou, não, tá? Não dá tempo aqui de ficar contando todas as coisas que eu não sou mal resolvida. Mas, nesse caso específico, vamos focar na parte boa. Nesse caso específico, eu também não tenho problema com ter sido emprego, 2 empregos, 3 empregos, a vida inteira correndo. Sempre soube que não queria ter filhos. Não sei o que é, meu relógio biológico que é quebrado. Não tem nada a ver com não gostar de criança. Hoje eu tenho 2 sobrinhas, Bubu e Lara, que são o sol da minha vida mesmo. Mas, assim, é isso. Tem todo um script. Eu casei tarde... E eu escolhi muito bem, porque meu marido cozinha, ele passa, ele costura, meu vestido arrebentou o botão, eu falo assim, baixo, costura para mim, ele costura, entendeu? Então, assim, na verdade, eu nunca tive... É pai Waldorf. Hã? É pai Waldorf. Pai Waldorf, exatamente. Eu sou 2º casamento e é um pai todo... Já tenho os filhos também super bem criados, incríveis. Não sou madrasta, eu sou boadrasta. Pegar marido seminovo é muito legal. Isso. Nossa, gente, é maravilhoso. Mas também eu falo com ele. Me pegar também foi maravilhoso. Não, sério, porque assim, gente, né, você já está mais maduro, sua cabeça já está melhor, você já está bem resolvida, não tem tanta picuinha, ainda tem um problema que eu ainda trabalho com ele. Nem é problema, né, gente? Mas assim, sabe uma coisa muito legal que eu descobri? Que o que acontece ali no bistrô, você não entregou ainda o prato! Não é possível! Acabou ali. Acabou o almoço, nós 2 sentamos ali na porta da escola e estamos lá, e já pensando em outras coisas. Então, assim, isso é muito legal. A história do feminino se manifestou em mim de outra forma. Na roupa, no vestir, no gostar de sei lá, coisas normais, assim, não tem muito... Eu nunca tive realmente conflito com isso. Sou super bem resolvida. Se eu precisar fazer o ovo, eu faço. Se eu precisar fazer um arroz, eu faço. Se eu precisar fazer um feijão, eu não faço. Mas eu peço no iFood, não tem problema. Ah, quero ser madame. Eu queria, mas talvez numa próxima encarnação. Mas uma madame feliz com essa história de não ter... de ter sido criada mesmo para trabalhar, para ganhar minha independência, para ter meu dinheiro e para ter essa vida louca. E está tudo certo. Para mim, está tudo certo. Um beijo, mamacita. Muito obrigada. Eu queria falar uma Mas aí, coisa só para... Me ocorreu uma coisa, desculpa, rapidinho, só respondendo a questão da Sandra, que agora me ocorreu. Eu acho que acho que o feminino, ele não é da mulher, exclusivamente. Então, eu acho que o que eu descobri é que eu estava associando o feminino à mulherzinha. E eu descobri,
espero que não tardiamente na minha vida, porque ainda dá para me divertir um pouco com essa descoberta, que o feminino ele é uma energia, né? Uma beleza, uma vibração que está no homem e que está na mulher. Então, eu acho que eu fiz as pazes com o meu feminino, nesse sentido, assim, que não é o feminino necessariamente só da mulher, né? Eu queria fazer uma pergunta e, na verdade, de alguma maneira, eu acho que juntar tudo que vocês já falaram aí desde o começo. Eu sou musicoterapeuta e eu trabalho tanto com crianças com atraso de desenvolvimento como com idosos em instituições de longa permanência. E eu tenho 37 anos e minha mãe está com um princípio de demência. Então, tem todo esse lugar da culpa minha, porque eu tenho que viver a minha vida, fazer 1 milhão de coisas. Eu não sou mãe, por escolha também. Tenho um marido maravilhoso, que tem um grupo de masculinidade tóxica, que foi por conta dele que ele desenvolveu, ele é maravilhoso, e é ele que cozinha, é ele que faz tudo, costura também. E aí, eu acho que... dica aí pro pessoal, tá? Né? Mas o irmão não vale a pena. Não vale. Mas tudo também é bem construído, porque eu estou na vida dele também. Desculpa, eu chamo Carolina. E aí, hoje, eu venho nesse processo da descoberta, da redescoberta do meu feminino também. Feminino enquanto energia, porque eu descobri que eu tinha um masculino exacerbado e desprezava a minha energia feminina. E é muito interessante dar conta desse lugar, de entender que o feminino não é problema, né? E aí me vem a questão da culpa, assim, que é uma coisa que me chama muita atenção, tanto nas mães dos meus meninos que eu atendo, das crianças, como nas casas de longa permanência, que são sempre as mulheres que estão lá para visitar seus familiares. Sempre, claro que tem homens, né? Mas, assim, de um modo geral, os homens e as mulheres não são abandonados. E a maior parte das casas que eu trabalho, as pessoas que são as internas, são mulheres. Porque, normalmente, o homem tem uma mulher que cuida dele e a mulher, né, alguém... Não no sentido da culpa, porque eu também acho que a instituição é muito interessante, mas qual que é esse lugar? Por que tem tanta essa culpa? Porque nós temos que desempenhar muitos papéis, que não existe essa obrigação, assim. E aí eu fico... É uma reflexão minha, que vem muito para as mães, e uma pergunta para vocês, assim, qual que é o lugar do perdão nosso? Onde, né, quando você fala que não tenho culpa, você conseguiu se perdoar? Quando que veio esse perdão? Porque eu sinto que essa culpa ela só diminui quando eu me perdoo, sabe? E quando eu dou conta de perdoar também a colega, que é mulher, porque eu vejo aqui a gente falando, a gente está sempre culpando alguma coisa que aconteceu na minha vida em função do que minha mãe me ensinou, do que minha mãe me falou, mas nunca vem a culpa porque meu pai me disse, porque meu pai falou assim. Então, existiu o momento do perdão? Quando que ele aconteceu? Olha, eu acho a palavra perdão tão importante, né? A gente fala muito de gratidão hoje em dia, e gratidão é muito importante, mas perdão é importantíssimo. Inclusive, no próprio estudo da felicidade, existem estudos sobre o perdão, né? O quanto o perdão é curativo a quem perdoa, principalmente, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque eu nunca tinha deparado com ela. E eu acho que a minha maternidade, numa situação de perda, né, que eu fiquei viúva, grávida, me fez me perdoar de muitas coisas. E eu acho que é isso que me faz, por exemplo, quando eu vou falar para mães, eu falo para elas assim, olha, vocês em situação normal de
temperatura e pressão, vocês se doam tanto, às vezes, aos seus filhos, que às vezes fica faltando para vocês, né? Então, o fato de eu estar viúva, recém-parida e viúva, me fez pensar assim, eu não queria me dedicar só ao meu filho, eu precisava ter um combustível. Então, tranquilamente, eu fui buscar esse combustível, né? Tive vários namorados, o Francisco conheceu vários namorados meus, né? Ele provavelmente falou, essa mulher não vai dar certo com ninguém, né? E assim, não, desculpa, filho, mas eu continuo tentando, entendeu? Então, isso eu acho legal. E aí, o que eu vejo quando eu olho para o lado, né? Eu tenho uma culpa. Eu acho que o Fran é muito viciado em videogame, não consigo controlar isso, não sei regular, é difícil, ele é filho único, eu não consigo oferecer uma alternativa. Ele não gosta de ler, eu li para ele para caramba quando ele era bebê. O que eu posso fazer? Sinto muito, entendeu? Pior para ele. Eu falo todo dia, vai ter uma hora que ele vai descobrir. Mas, assim, eu fui percebendo que, quando eu olho para o lado, eu vejo uma criança está bem resolvida, não está perfeita, tem problemas e tudo mais, mas que está num caminho legal. E eu não precisei me culpar para que isso acontecesse. E foi muito marcante quando eu parei de amamentar, que eu fui contar para minha sogra, né, a mãe do Gui, a avó do Fran, avó paterna, e eu fui contar com culpa. Mas, gente, eu parei de amamentar. O meu chefe me chamou, eu estava viúva, não tinha pai, não tinha mãe. Eu tive que voltar, né? E aí ela falou comigo, que bom, então ele pode dormir aqui em casa. Eu falei, gente, que maravilhoso. E aí ele ia dormir na casa dela no sábado à noite, e eu fazia uma coisa luxuosíssima no sábado à noite, que era dormir a noite toda, entendeu? Então, assim, tem sempre um outro lado. E aí eu fui aprendendo que a culpa não ia me levar a lugar nenhum. Eu tenho responsabilidade pelo Francisco, mas culpa eu procuro sempre não ter. Claro que a gente não escapa sempre, mas eu acho que aí é que eu aprendi a me perdoar. Eu aprendi a me perdoar numa situação limite, que talvez as mães não tenham e que precisem, às vezes, confrontar para encontrar isso, né? Eu quero pegar um gancho na sua colocação, que eu achei fantástica. Eu acho que eu renasci quando eu aprendi a me perdoar. Eu estou com 41 anos. Quando eu tinha 35, eu fui diagnosticada com um câncer, um linfoma, e é um diagnóstico de morte, a princípio, né? E eu tive um apoio, não é o Gustavo, meu atual marido, eu tinha um ex-marido que ele já era um maridão. Graças a Deus eu tive bons maridos, viu, gente? E ele foi sensacional para mim na doença, em especial. Ele cuidava, não por obrigação, por amor. Eu tinha uma base religiosa protestante na época, e eu tinha muito carinho, muito respeito, mas aí era um problema, porque eu não tinha mais fé naquela doutrina. Porém, naquele momento, toda aquela estrutura da igreja, das pessoas me acolheram de uma maneira, e foi importante demais para eu passar por toda aquela fase. E tinha uma empresa, né? Eu trabalhava numa empresa, eu era PJ, que não rompeu o contrato comigo, então eu não caí pelo INSS, porque senão eu ia estar ferrada, e eu continuei conseguindo viver com dignidade. Então, esses 3 pontos, marido, a religião e a empresa. Só que tinha um detalhe, eu não estava satisfeito com nenhum. Nem com o marido, nem com a religião e nem com a empresa. Mas não é porque eu era má agradecida, não. Eu já estava vindo, pensando, refletindo que não era o que eu queria da minha vida. Aquele emprego, aquele casamento e aquela religião. E aí eu descobri um câncer. E aí essas 3 coisas viram os meus pilares, né? Além de família, amigo, enfim. E eu sei que eu passei pelo tratamento, eu sarei, graças a Deus. E aí eu quero mostrar para vocês, meu celular ele vira um arquivo de um monte de coisa. Tem essas frases de internet, ela é de 2015. Isso aqui, gente, me ajudou a mudar a minha vida. É uma frase relativamente boba, mas ela vai falar de perdão, porque ela vai falar de culpa e ela fala de medo. Então fala assim, olha, medo e culpa são os 2 principais mecanismos de manipulação emocional. Aprenda a lidar com eles e sinta cada vez mais a liberdade de ser quem você é. Saulo Fong. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei assim, pronto, está resolvido. Eu vou não que vai ser fácil, mas eu vou ter que virar para essa empresa que foi bacana comigo e falar assim aqui, não quero mais, estou mudando de emprego. Vou ter que virar para esse homem que foi maravilhoso, excelente marido, me apoiou na doença e falar, olha, eu sou grata eternamente a você, mas não vai ser a gratidão que vai sustentar o nosso casamento, eu não quero mais.
e vou ter que virar para esse grupo religioso, os meus amigos. A minha vida, eu estava lá desde 8 anos de idade, todo mundo era de lá, meu marido, enfim, e vou ter que me despedir, porque é uma cultura muito diferente, acaba não tendo relacionamento, e eu fiz isso. Não foi fácil, mas eu me perdoei, porque o peso era imenso. A minha mãe, ela fala que a partir daí ela adoeceu por minha causa. Enfim, eu tive muitas tentativas de culpa, inclusive eu casei com 30 anos, virgem, né? Diga-se de passagem, porque era um preceito religioso e eu seguia, e eu queria viver outras coisas também. E aí conheci Gustavo no Happn e Tinder. Não, foi uma maravilha. E antes de conhecer Gustavo, foi muita gente legal e vivi muita experiência boa, sabe? Gente, eu nunca tinha transado com outra pessoa. Maravilha. A gente pagou para ela vir. Não, mas é verdade. E agora, só para finalizar, porque senão eu vou monopolizar aqui, eu tô com cabelo curtinho, não tem a ver com a doença, mas só para entender essa questão da liberdade. Quando eu fui raspar a minha cabeça, aquilo era uma mutilação. Eu nunca fui apegada a cabelo, mas... Então, eu já tinha tido cabelo curto, grande, de tudo quanto é cor, mas ali era uma mutilação. E eu falei, gente, eu não quero viver aquela cena da Camila, naquela novela que ela chorava, né? Eu falei, Carolina, eu não quero... Dickman, né? Isso, Carolina Dickman, né? Eu falei, eu não quero isso na minha vida. Aí, nas estratégias, né? Eu escolhi uma playlist com umas músicas maravilhosas, criei um evento no Facebook, raspar a cabeleira, compramos espumante, não podia faltar, né? Para mim, sem álcool. Fomos um bando de amigos para o salão de beleza, e aí fizemos moicano, e aí eu fiz máquina 2, para eu não me assustar na hora de ficar careca de vez. E quando eu me olhei no espelho, eu me adorei de máquina 2. Eu falei, gente, adorei, que liberdade. Só que era um momento conflituoso, porque ali não era, de fato, uma escolha, era uma estratégia, mas não era uma escolha. E eu olhei para mim, eu não disse isso para as pessoas, mas na minha mente eu disse, um dia, sem estar doente, eu vou raspar a minha cabeça por opção. E aí chegou, foi esse ano, né? Eu fui cortando, e aí esse ano, faz 5 anos, né, que eu terminei o tratamento, portanto, eu saio da remissão e entro no período da cura, né? E aí, esse ano, eu cumpri o meu combinado. Eu sentei na cadeira de uma profissional que, assim como a Pet, né, apoiou, porque teve gente que não quis, não. Eu tentei outros. E aí eu falei assim, máquina 3, por favor. Não foi a 2, foi a 3, mas eu falei, máquina 3, por favor. E as pessoas se assustam, mas você está careca. Eu não tenho culpa de estar careca, eu tenho liberdade, né? E eu só consegui mudar a minha vida, e eu sou... Você falou que você é uma antes e pós o que você viveu. Eu sou um clichê ambulante, porque eu sou uma antes e pós o que eu vivi. E eu sou grata. E eu só passei a viver quando eu me perdoei e eu me libertei da culpa. É um processo, terapia ajuda demais, né? E agora, para finalizar, eu larguei também uma carreira super de executiva. Eu trabalhava num grupo, acho que o maior grupo educacional aqui de Minas, né? Hoje ele é do Brasil, as pessoas não têm esse alcance. E eu era gerente nacional, eu entreguei meu cargo, fui para o Rio ajudar meu marido na clínica, terminei minha proposta com ele, e agora eu estou fazendo o que eu gosto, que é escrever, e agora estou com os meus projetos aí digitais que estão no forno, e estou batalhando, e não estou com medo, e vamos embora, é assim que faça. Uhul! Valeu o cachê, né, gente? Eu estou me sentindo culpada, porque eu não apresentei a Pet, minha cabeleireira, gente. Ela já maquiou todas nós, ela é foda. Só isso eu quero dizer sobre ela. Eu queria dizer que eu adoro as perenhas. É sensacional. E eu acho que a Dani é uma das pessoas mais incríveis assim, que eu já conheci. E queria pegar a fala da Cris, essa coisa de conversar com os homens. Eu queria saber como não cair nessa coisa que é panfletária, porque desde o começo as perennials eu sempre me identifiquei muito, era uma coisa muito gostosa de ouvir. Quando eu vi, eu estava discutindo com a minha mãe, com a minha irmã, que também amam, assim. Então, queria saber
você teve uma discussão para ser esse formato livre, sem cair numa coisa do estereótipo e da... Parece que o plano está sempre aberto, assim. E para falar da minha mãe, que é a figura mais importante da minha vida, ela fala comigo assim, muito amor, muita coragem, pouco amor. Como que isso dá? Como vocês conseguem equilibrar isso aí? Queria registrar também que eu fico acompanhando a Cris, a Natália, a Fernanda, e vi que a Fernanda botou um texto e eu sou um comilão, eu vi o bistrô lá, tô doido pra ir comer. Eu acho que 80% das conversas que eu tenho com a Dani no WhatsApp é sobre comida, e eu queria... Então você combina com a Dani e vai todo amanhã mundo tem lá, feijoada, gente. amanhã tem feijoada. Amanhã tem feijoada. Pisciana. Também é pisciano? É isso, gente. Mas queria saber isso, como que se teve uma discussão sobre essa coisa de não ser panfletário, ser livre, um pouco isso. Bom, Pedro Muriel é um poeta mesmo. Ele é um escritor e poeta, um grande amigo. Eu acho que a gente conversou, né, gente? A gente conversou, a gente decidiu, deliberadamente, a gente decidiu que a gente ia fazer um programa. A gente sabia que ia conversar com as mulheres. E a gente queria e continua querendo conversar com as mulheres, mas a gente não queria fechar essa porta. É isso que a Cris acho que falou antes, né? A gente... Acho que era uma coisa muito despretensiosa inicialmente, né? Mas a gente não queria fechar a porta para os homens, para esse diálogo, como você falou no início da conversa aqui, né? Assim, a gente entende que tem um feminismo nesse momento, tem muitas mulheres que não estão muito afim de conversar com os homens, porque acho que os homens já falaram muito até agora, mas a gente queria essa conversa, né? Assim, a gente queria abrir essa possibilidade. Para nossa surpresa, tem muitos homens como você, não muitos, mas tem uma parte dos ouvintes hoje do podcast que eles dizem assim, pô, que legal, quando vocês conversam, a gente escuta, e isso ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo, entender melhor a cabeça de vocês. Então, as meninas podem falar também. Para mim, era muito claro, desde o início, que me interessava essa escuta masculina, e continua interessando. Da mesma maneira que, quando eu sento num bar, me interessa conversar com os homens. Da mesma maneira que, quando eu vou numa festa, me interessa conhecer rapazes. Homem é um negócio bom, né? Não nesse sentido aí, exatamente. Não no sentido carnal. Eu acho que eu continuo achando que esse diálogo é importante. Esse diálogo me interessa e acho que as meninas também estão interessadas Mas nisso. eu acho que tem uma história também de maturidade. Eu acho que quando você é mais novo, tudo é muito a ferro e fogo. Tudo é muito literal. Eu entendo também essas meninas que estão muito literais nas coisas, estão muito... sabe, com muita ânsia de guerrear, sabe? Porque a gente já guerreou também, né? Nós somos cansadas de guerra também, né? Então, eu acho que quando a gente chega nessa maturidade também, dá uma sabedoria para a gente de que está todo mundo no mesmo barco, né? Porque você tem a história do... Não adianta você também encarar o homem como um inimigo, né? Porque ele não é. Na verdade, ele também está lá tentando, inclusive, entender, correr atrás de que mulher é essa, né? Que está aí, que está correndo atrás, que está mudando os seus parâmetros, os seus paradigmas, né? Então, assim, porque as pessoas continuam se apaixonando, casando, continuam tendo filhos, continuam convivendo, né? Mesmo que hoje a gente tenha, hoje não, desde sempre você tenha... você goste, tenha mais liberdade de mulher gostar de mulher, homem gostar de homem, enfim, a relação homem-mulher, e não digo só homem-mulher no sentido carnal, a relação homem-mulher como amigo também, né? Ela sempre vai existir. E isso não adianta também você achar, olhar o outro, como a gente faz um esforço para não olhar a outra mulher como inimiga,
por que a gente faria isso com o homem? Né? Não seria coerente com o que a gente está querendo passar. Eu preciso dizer assim, ao contrário de você, a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu e a Fernanda, é sempre um tema para nós, assim. Eu tenho dificuldade, essa facilidade que você tem, eu tenho dificuldade desse entendimento. Eu adoro os homens. Eu conheço homens incríveis. E eu acho que eles precisam se multiplicar. Eles precisam sentir que eles podem conversar com a gente, que eles têm esse acesso também. Eu não acho que homem é sinônimo de machismo. Eu acho que isso é uma confusão perigosa. Mas eu acho que tem uma outra coisa que o Pedro... Eu não sei se estava na sua pergunta, Pedro, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho legal de falar sobre a nossa formação, é que a gente, desde cedo, entendeu que a gente não estaria falando como especialistas ou levantando uma bandeira específica. A gente está falando sobre a maturidade e o envelhecimento com o conhecimento da nossa própria experiência, ou seja, a gente está compartilhando a experiência e a gente está aprendendo no caminho, né? Então, a gente também está vendo questões como a gente descobriu outro dia que tem um preconceito chamado etarismo, que várias vezes a gente pratica esse preconceito, né? Então, acho que nós não estamos falando... essa questão de não sermos panfletárias é uma coisa que nos deixa mais à vontade nesse sentido, apesar de sermos 3 jornalistas e uma publicitária que acabou indo trabalhar com jornalismo também, né? O interessante é que a gente sempre, todos nós trabalhamos com conteúdo a vida inteira, né? E uma coisa que foi bem curiosa, e eu acho que foi o grande acerto do nosso formato, né? Além de encontrar mulheres que têm uma química que combina muito, né? A gente decidiu, eu e Fernanda, por exemplo, a gente sempre trabalhou com TV. Né? Natália e Cris têm experiências distintas das nossas, mas a gente sempre trabalhou, né, Fernanda, com aquela coisa do vamos ouvir a fala do especialista. Vamos falar sei lá, de sexo, vamos ouvir um sexólogo. Vamos falar de criança, vamos ouvir um pedagogo. E a gente decidiu que a gente não queria isso, assim, não por não considerar um formato interessante, mas até por considerar que já existiam bastantes podcasts com esse formato. A gente falou, não, tem a ver com o nosso momento, a gente vai falar da gente. O que a gente faz, você sabe, é contar as nossas histórias, de conversar sobre temas. Para mim, foi até está sendo um desafio me descolar um pouco do papel da pauteira, da jornalista e ser a Daniela. E me expor. E não chegar com 15 quilos de papéis assim para fazer as perguntinhas. Isso é um desafio para mim, não é fácil para mim, mas foi uma decisão de todas nós, né? Eu acho que eu sou a menos aguerrida, né? Quando as meninas começam a falar de feminismo, eu fico até calada. Eu ainda estou entendendo tanta coisa. Porque você ainda é jovem, daqui a pouco você vai ficar feminista. Eu sou baby, né? Então, assim, e essa relação com o homem é muito engraçada, porque eu tenho muitos homens na minha vida, mas todos eles, meus grandes amigos, são gays, né? Então, a minha relação com o homem é uma relação absolutamente feminina, né? E isso é complexo quando eu me deparo com um hétero real, oficial, assim, sabe? Tipo, meu namorado hétero, meu ex-namorado hétero oficial e tal, aquele cara assim. Sabe aquele normativo? Para mim é muito estranho, porque eu estou acostumada com gay, né? E eles são maravilhosos, né? Então, assim, a minha relação com o masculino é o meu pai, talvez, né? E meu irmão. E o resto do meu mundo masculino é feminino, entendeu? Olha que loucura. Mas é lindo. Eu adoro eles. Isso é maravilhoso. Eu adoro eles. Gente, nosso tempo acabou. Tem o James também, que é meu amigo. James. James hétero, gente. Tá solteiro, James? James tá solteiro. Moço bom, moço bom. Gente, James tá no nível aí pra de casar. Gustavo, de baixo, pra meu casar. marido. Tá? Vai casar, já fez o comercial. Ele vai matar a gente depois. Coisa. Gente, eu queria só recomendar um filme que eu assisti, que teve a pré-estreia ontem no Pátio Savassi. Vai ficar uma semana só em cartaz, que é o Woman, do mesmo diretor de Human. É fácil guardar. E o diretor, esse cara é um cineasta francês de 71 anos, ele chama Ian Bertrand, uma coisa assim. E ele fez um filme maravilhoso, que é esse Human, que está no YouTube gratuitamente. E agora ele fez o Woman, que é uma entrevista com mulheres do mundo todo, uma homenagem às mulheres. Mas não é só uma homenagem, é um filme assim
maravilhoso. E ele precisa ganhar o mundo, porque se a gente não for ao cinema assisti-lo, ele vai ser rapidamente retirado e tem uma renda revertida para órgãos que ajudam mulheres em alguma coisa que eu não estou lembrando, mas o que é importante é que elas ajudam, tá? Então, não deixe de assistir, é muito emocionante. Está em cartaz no Pátio Savassi e em outros lugares. Ele foi lançado Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Foi ontem. Onde que está mais? No Ponteio. Tem uma última pergunta? Vou pedir licença, mas não é exatamente uma pergunta. É mais uma colocação, né? Porque, lógico que foram passando mil coisas na minha cabeça enquanto eu ouvia as pessoas, ouvi vocês. E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Assim, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, as mulheres começaram a falar mais alto mesmo, né? As mulheres de uma geração criada de mães que hoje têm mais de 90 e que foram criadas para serem independentes, mas que tinham que manter toda a estrutura convencional de casamento. Enfim, havia uma dualidade muito grande, uma contradição muito grande, porque o que era dito não correspondia ao que era não dito. E fato é que, naquela época, quando a gente começou a falar mais alto, né, eu participei de muitas palestras e fiz muitas palestras para homens. E um deles me marcou muito, porque ele interrompeu para fazer uma pergunta que era a seguinte: ok, muito que bem, então agora vocês, mulheres, disseram que nós temos que falar sobre sentimento. Aqui, eu não sei. É a mesma coisa que você falar comigo assim, agora você vai falar grego. Mas ninguém me ensinou grego. Então, por favor, vocês comecem a ensinar a gente. Foi muito legal, né? Só ensinar, exatamente. E, a partir daí, que aí vem a história do feminino, para fazer o link com o feminino feminista, as próprias mulheres tinham que se apropriar de um discurso feminino, não apenas feminista, que repetia o modelo machista. Então, entender que feminino não é ser mulherzinha foi também um aprendizado. E, depois disso, é que elas podem dizer deste lugar. Porque vocês têm que lembrar, gente, que menina, há 100 anos atrás, em alguns países, quando nascia, era jogada fora, né? Para morrer. Então, nascer uma menina e a mãe pegar no braço e ter prazer e orgulho é novo, é muito novo. Então, quem aqui sentiu no abraço da mãe isso, agradece, porque, de resto, a gente teve que desbravar muita coisa mesmo. Só que, ao mesmo tempo, isso é lindo, porque a gente está assistindo, nos depoimentos todos aqui, a gente viu as pessoas parindo a si mesmas. Porque a mãe pare lá no começo, mas depois é com a gente, né? E essa segunda vida é a gente que tem que parir, ou a terceira, ou a que for. O tempo todo. Então, fica a minha sugestão para que vocês façam, inclusive, discussões assim, sobre o envelhecimento em cada fase. Porque a mulher de 40, a mulher de 50, 60, 80, 90, elas são diferentes. Porque os olhares são diferentes, os sentimentos são diferentes. Mas uma coisa é fato. Aí, para as moças ali, envelhecer todas nós vamos mesmo. E é previsto. É aquilo que você morra antes, né? Você pode morrer antes de envelhecer, é uma opção. Mas, se você não morrer, você vai envelhecer. E, se você envelhecer, você vai ser uma pessoa dependente 2 ou 3 anos da sua vida, dizem os estudos. Então, a gente que aprendeu a ser independente demais, agora vai ter que aprender a ser cuidado, a ser dependente. E a receber, né? Então, é isso, meninas. Se vocês puderem aprofundar cada fase das nossas décadas, vai ser ótimo, viu? Muito obrigada. Ai, ela! E ela é pré-perênia. Olha que bonitinha. Ela é tipo millennial, eu acho. Não. Não? 6 anos, calma aí. Quanto? 26. Nossa, é um bebê, Que fofa! Que gracinha!
Tudo jóia, gente. Bom, vou ser mais rápida, né? Meu nome é Gabriela, tenho 26 anos, sou artista, sou designer. E vendo vocês falarem aqui, eu queria uma palavrinha de conforto numa conturbação que eu tenho todos os dias. É enfrentar a tal da síndrome do impostor. Eu, recentemente, recebi um prêmio na minha empresa, reconhecendo meus serviços. Mas eu demorei uma semana para cair a ficha de que eu merecia aquilo. Eu ainda ficava com o fantasma de, tipo, eu não mereço isso, não sou assim. Então, eu queria só levantar essa síndrome do impostor que a gente sente, que é uma besteira. Por que a gente não se reconhece? Existem pesquisas, né, sobre a síndrome do impostor. Eu tenho até uma tela numa das minhas palestras mostrando isso. É uma coisa muito comum nas mulheres, muito mais nas mulheres que nos homens. Muitas vezes você fala da síndrome do impostor para um homem, ele fala, o que é isso, que bobagem e tal. E isso é muito comum nas mulheres. Eu acho que ela tem um lado bom, na verdade. Existem pesquisas também dizendo que denotam competência, inteligência quando você tem a síndrome do impostor, e eu super tenho a síndrome do impostor todo dia e tal. Eu acho que é muito legal, em algum momento, você não ter a total perspectiva das suas capacidades. Tem uma frase da Liz Gilbert, que é a que escreveu Comer, Rezar, Amar. Quando ela escreveu aquele livro, fez um sucesso. Quando ela foi escrever o segundo livro, disseram para ela, e agora? Você escreveu o segundo livro, né? E agora? Eu vou escrever, né? E ela fala que o sucesso nos mantém igualmente distantes. O sucesso e o fracasso nos mantêm igualmente distantes de nós mesmos. Então, acho que essa síndrome do impostor é quase que um mecanismo que a gente tem para seguir em frente sem ter muita noção. Porque tem gente que, por exemplo, o sucesso sobe a cabeça e desce para o pé, né? Porque a pessoa fica insuportável, né? Então, acho que a síndrome do impostor tem um lado interessante. É só você, sei lá, tomar uma cerveja com as amigas uma vez por semana para dar uma combatida nisso e segue em frente. E vai. É isso aí. Gente, acho que agora foi. Agora acabou. Mais uma vez, assim, sem palavras, com coisa que a gente fala pouco, né, gente? Para agradecer a presença de vocês, de verdade. Muito obrigado. Isso só faz enriquecer mais a nossa vida, o nosso projeto, e eu espero que também tenha sido recíproco com vocês. Obrigada.